30 de setembro de 1965, 6 generais indonésios são mortos nas suas casas por um grupo de militares golpistas. Logo depois, as Forças Armadas declaram ter tomado posse dos meios de comunicação. Entretanto, no final do dia, a tentativa de golpe tinha falhado. Depois, os militares, a igreja e outros setores da sociedade vão colocar a culpa no PKI, que era o Partido Comunista Indonésio. Por sinal, era o terceiro maior partido comunista do mundo na época. No decorrer de um ano, aproximadamente 1 milhão de pessoas vão ser mortas na Indonésia por terem ligações com o PKI ou simplesmente por serem simpatizantes das ideias socialistas. Mas o que isso tem a ver com Isabel Allende, com um livro sobre fantasmas ou com qualquer outra coisa? Isso eu vou te contar, mas só depois da vinheta. Olá, sou Diego e seguindo então aqui com a nossa série, a respeito dos fantasmas latino-americanos e caribenhos. O tema do vídeo de hoje são os fantasmas chilenos, a partir do comentário sobre Casa dos Espíritos, que particularmente considero a obra-prima de Isabel Allende. A escritora nasceu em 1942, no Peru, mas viveu a maior parte da vida no Chile e depois na Venezuela, tendo por fim se instalado definitivamente na Califórnia, em 1988. O sobrenome dela pode parecer familiar, porque de fato ele é. A Isabel é prima, em segundo grau, do ex-presidente do Chile, Salvador Allende, cujo governo socialista democraticamente eleito se encerrava em 1973 de forma trágica. Mas, Diego, o que tem que ver a Indonésia com um livro sobre fantasmas ou sobre o Chile de 1973? Calma, me acompanha aqui que a gente vai chegar lá. Casa dos Espíritos é o primeiro livro publicado pela Isabel Allende, em 1982. Originalmente ele foi lançado em Buenos Aires, e depois acabou, felizmente, nesse caso, se transformando num best-seller internacional, Ao longo dos anos, vendeu mais de 70 milhões de cópias, foi traduzido para 40 idiomas. A Isabel Allende é uma escritora de muito sucesso hoje, e que continua escrevendo mesmo aos 82 anos de idade. Entretanto, é possível afirmar que nenhum dos livros que ela publicou depois alcançou o mesmo sucesso desse A Casa dos Espíritos. E isso tem um motivo. Esse livro foi, quando ele surgiu, um acontecimento na literatura latino-americana e caribenha, O famoso boom da nossa literatura, ou seja, do nosso continente, já dava indícios de frear um pouco ali pelo final dos anos 70, início dos anos 80. Então o texto da Allende traz, de certa maneira, uma nova vida para esse grupo de escritores que, mesmo escrevendo sobre temas que são considerados regionais, ou seja, não são europeus, conseguiram se alçar à projeção mundial. Esse livro, por sinal, pode ter diversos gatilhos, diferentes para várias pessoas. Então já fica aqui a minha advertência. Falar sobre a Casa dos Espíritos é falar sobre a história do Chile. Se você pensa que tem em mãos apenas mais um livro sobre casas assombradas, a exemplo de A Assombração na Casa da Colina de Shirley Jackson, você estaria muito enganado. E os leitores que encararem o livro dessa forma possivelmente vão se decepcionar com ele, Entretanto, aqueles que entendem que os fantasmas podem não ser apenas esses espectros que rondam os casarões, etc., mas que eles podem ser sim a memória coletiva de um povo, ou mesmo a memória do trauma de uma pessoa, vão ler nesse livro um dos relatos mais poderosos jamais escritos sobre o poder da arte, o poder da escrita, o poder do sonho e a fé no ideal, em tempos de sombra e de terror. Eu não costumo, como você já deve ter percebido, a partir dos meus vídeos, falar muito sobre mim, ou sobre as minhas opiniões ou sentimentos pessoais. Mas nesse caso eu vou me permitir fazer uma exceção. Vou dizer que esse foi um dos livros mais difíceis que eu já li em toda a minha vida. Mas quando eu digo que foi um livro difícil, não estou falando em relação à linguagem, como seria, por exemplo, o caso do Ulisses do James Joyce. Ou mesmo em relação à sua estrutura, como seria o caso do Rayuela, de Julio Cortázar, ou mesmo das Palmeiras Selvagens, de William Faulkner.
Na verdade, a linguagem, né, a prosa da Allende é bastante fluida, né, bastante simples, que evidentemente não diminui em nada o mérito dela como narradora. Esse livro foi um dos mais difíceis para mim porque hoje, olhando para o meu próprio tempo, para o nosso tempo, e vendo várias pessoas pedirem, por livre e espontânea vontade, né, a volta de regimes militares, como aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, eu, de certa maneira, temo pelo futuro. Eu disse que a Allende é uma excelente narradora, mas na verdade isso ainda é pouco. A Allende é uma mestre na arte de narrar. Poucos narradores vão te deixar com aquela sensação de estar sempre à beira de um abismo, né, à beira de um precipício, como os narradores de Allende nesse livro. Sim, porque há dois narradores, né? A Alba Trueba e o seu avô, Esteban Trueba. O romance acompanha duas famílias chilenas, né? Os Del Valle e os Trueba, que se unem a partir do matrimônio entre o Esteban Trueba e a Clara Del Valle. Ao longo de aproximadamente 70 anos, a história dessas duas famílias vai ser moldada, né? E de forma ficcional vai moldar, por sua vez, a história do próprio Chile. Os Del Valle pertencem à velha aristocracia colonial, né? Enquanto que os Trueba são terratenentes, ou seja, latifundiários, né? Bastante decadentes ali, acabaram arruinados por conta do alcoolismo e do vício do pai no jogo. Forma como a Allende consegue contar, a partir da personagem do Esteban Trueba, toda a história da formação dos latifúndios e do coronelismo na América Latina e Caribenha é magistral. Por outro lado, a Clara Del Valle é a personagem a partir da qual todos os fantasmas da narrativa se irradiam, né? Ela sempre bastante afastada da realidade, mexendo lá com a sua mesa de espíritos, tirando cartas, mexendo com astrologia, fazendo mapas astrais, etc. Quando criança, ela acompanha a mãe, né, a Nívia Del Valle, às fábricas, porque a mãe era sufragista. A narradora, com muito bom humor, me fez lembrar os comunistas que eu conheci na época da universidade. E mesmo os tais web comunistas aí de hoje, né? Quando ela narra a impressão que a pequena Clara teve vendo a mãe ali fazendo um dos seus discursos numa fábrica. Que ela narra da seguinte maneira. Clara percebia o absurdo da situação e descrevia em seus cadernos o contraste entre sua mãe e suas amigas, com casacos de pele e botas de camurça, falando de opressão, igualdade e direitos, a um grupo triste e resignado de trabalhadoras, com toscos aventais de algodão cru e as mãos vermelhas de frieira. Depois que elas saem da fábrica, elas vão para um sofisticado café ali no centro da cidade, beber chá e comer bolinhos e conversar sobre o progresso que estão fazendo ali com as trabalhadoras, né? Eu me lembro da cena dos comunistas da universidade entregando os jornais dos seus respectivos partidos para os estudantes que faziam fila na frente do restaurante universitário, mas que não entregavam esse mesmo jornal para os trabalhadores do restaurante, né? E isso me faz quase rir, só que de tristeza. A narração do romance salta, né, a todo momento da Alba, que é quem, a partir dos cadernos, né, da avó Clara, resolve contar toda aquela história, para o Esteban, que é o avô dela. Ambos narram em primeira pessoa, e assim vai ser até o final do livro. E, de certa maneira, é um pouco incômodo ali o fato de que a gente é obrigado a ouvir, digamos, a história do ponto de vista do Esteban, né? Porque ele é uma das personagens mais odiosas de toda a história da literatura, né? Faz o Fyodor Karamazov parecer um pai exemplar. A partir, então, do desenrolar desses acontecimentos, vai ser contada a história de como que o Esteban Trueba conseguiu primeiro encontrar riqueza a partir da mineração, quando ele era ainda noivo da Rosa, que vem a ser irmã da Clara, que morreu envenenada por engano. A Clara prevê a morte da irmã porque ela tem o dom da clarividência, assim como ela vai prever a morte de muitos outros personagens aí ao longo da narrativa. Depois que a Rosa morre, o Esteban abandona as minas, né, embora ele já tivesse descoberto lá um veio de ouro, e vai se dedicar a Las Três Marias, que é a antiga fazenda da família. Lá ele prospera mais ainda, né? Enquanto vai deixando ali pela região dezenas de filhos bastardos, né, das inumeráveis camponesas que ele viola durante a sua estadia ali nas Três Marias.
O neto de uma delas, de uma dessas camponesas, né, a Pancha Garcia, vai ser posteriormente o coronel Esteban Garcia, que vai desempenhar um papel bastante trágico ali na vida da Alba, no lastro do golpe militar de 73. Do casamento entre o Esteban e a Clara, nascerão a Blanca, o Jaime e o Nicolás. De certa maneira, toda a narrativa se estrutura a partir dessas três mulheres, né? Clara, a Blanca e, por fim, a Alba. A Blanca, por sua vez, se apaixona pelo Pedro III Garcia, que é filho do Pedro II, que é um empregado das fazendas da fazenda lá do Esteban, né? Lá Três Marias. E vem a ser irmão da Pancha Garcia, então. Pedro III, desde pequeno, alimenta, né, além da paixão pela Blanca, duas outras paixões. Uma pelas ideias socialistas e a outra o ódio que ele alimenta pelo Esteban Trueba, que chega inclusive a chicoteá-lo na frente do pai, né, em um episódio, porque ele está divulgando ali ideias socialistas para os camponeses da região. Desnecessário dizer, mas o Esteban Trueba representa essa elite econômica que, muito antes de 73, né, mas já ali a partir da eleição do Salvador Allende, mancomunada com os Estados Unidos, planejava o golpe que, enfim, entreguista, né, transformaria o Chile no grande campo de provas do neoliberalismo contemporâneo, à custa do sangue e das vidas do povo chileno. O Esteban Trueba, lá pelas tantas, descobre então o romance, né, entre o Pedro III e a sua filha Blanca, e ele vai descobrir isso a partir da ação de um outro personagem aí, que quando vocês lerem vocês vão saber quem é. E evidentemente, quando ele descobre isso, ele se revolta, né? Ainda mais por se tratar do Pedro III, né? Enfim, um camponês ali da sua propriedade que ele vê como uma posse dele, de classe inferior, e que ainda andava divulgando ali ideias socialistas. Ele espanca a filha, né? Depois disso e discute com a Clara, com a esposa. E a Clara então arremessa nele toda a verdade incômoda que os homens hipócritas, ou tão hipócritas quanto o Esteban, escolhem sempre ignorar. Pedro III Garcia não fez nada que você mesmo não tenha feito, disse Clara, quando pôde interrompê-lo. Você também se deitou com mulheres solteiras que não são de sua classe. A diferença é que ele o fez por amor. E Blanca também. Então o Esteban Trueba faz o que, enfim, todo cidadão de bem faria numa situação dessas quando ele é confrontado com a verdade, né? Mete um murro na cara da mulher e quebra praticamente todos os dentes da boca dela. Depois desse episódio eles não se falam mais, e a Clara acaba morrendo depois, né, e persiste ali naquele casarão, porque eles têm uma outra casa na capital também, né, então o fantasma da Clara vai assombrar ali aquele casarão por muito tempo ainda. A morte da Clara, de certa maneira, precipita os acontecimentos da narrativa, né. O casarão ali da capital, depois da morte dela, começa a entrar em franca decadência, né, e a polarização do povo chileno, aquela altura histórica do país, no romance da Isabel Allende é representada pela própria polarização da família Trueba, né? O Esteban é, a essa altura ali, já um político conservador, né? Ele é eleito senador em algum momento, só que a neta dele, a Alba, se envolve com um revolucionário, né, na faculdade, o Miguel. E ela alimenta, de certa maneira, as ideias socialistas. O Esteban mal fala com os filhos, né? Ele chega a despachar o Nicolás para a Europa porque acha o filho muito excêntrico. Daí, até o capítulo do terror, né, no qual o Esteban Garcia, ou seja, esse neto bastardo lá do Esteban Trueba, vai desempenhar um papel fundamental, a gente assiste calado, né, de certa maneira, enfim, como a gente tem feito, a ascensão da barbárie como coisa cotidiana, né, nas nossas vidas. Muitas pessoas veem o Esteban Garcia, né, esse neto bastardo do Trueba, como o grande antagonista ali da narrativa, né? Mas, na verdade, ele nada mais é do que esse ódio sem direção, né, daquelas pessoas que na vida só receberam o ódio como o único afeto. O Esteban Trueba, ele sim, por mais que seja uma personagem ricamente construída, né, multidimensional, como se diz nos estudos literários, representa o nosso atraso, né, a hipocrisia das elites econômicas, o entreguismo dessas elites, né? Um belo dia, a Alba caminha pelas ruas momentos antes do golpe ali de 73 e ela vê a palavra Jacarta pichada em um muro. Aí ela pergunta para alguns socialistas que estão ali do outro lado da rua colocando um panfleto, né, o que significa aquela palavra, e eles também não sabem dizer. Essa palavra se refere à Operação Jacarta, né, como foi batizada, e que foi o modelo da ditadura indonésia, sobre o qual falei lá no começo, que foi adotado sempre com o apoio, né, do dinheiro e da inteligência dos Estados Unidos,
em vários países aqui da América Latina. Chile, Argentina, o Brasil, lá na América Central, a Guatemala, enfim. Não vou falar o que aconteceu com a Alba, né, quando ela é levada pela polícia política até as mãos do Esteban Garcia. Isso vocês descobrem lá quando vocês lerem. Mas eu vou falar que a partir do relato das vidas dessas 3 mulheres imaginadas, né, a Isabel Allende, assim como com todas as outras mulheres que aparecem ao longo dessa narrativa, dá pra gente um pouco de esperança, né, a partir da afirmação que o Coronel Garcia e outros têm seus dias contados, porque não tinham conseguido destruir o espírito dessas mulheres. Também não vou discutir aqui a questão do fato de o Salvador Allende ter ou não tirado a própria vida, ou se o mataram, etc., né? Porque isso, no final, depois do golpe de 73 ali, que, enfim, sob as garras do Pinochet durou até 1990, isso, na verdade, pouca relevância tem, né? Porque o que morreu, na verdade, em 11 de setembro de 1973, não foi o Salvador Allende, foi o Chile. E esse caixão, esse fantasma, estão descritos de forma definitiva em A Casa dos... Semana que vem a gente continua no Chile, né? Mas recuando um pouco aí no tempo para falar dos fantasmas da Maria Luísa Bombal. Você ainda não se inscreveu aqui no canal? Deixe seu like aí, se inscreva, compartilhe o vídeo caso já estejam me acompanhando. Eu sou o Diego e até a próxima.